E aí, pessoal, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. Sextou, pessoal. Sextou com a palavra de Deus. E hoje o Senhor vem perguntar: qual é o tamanho da tua fé? Será que a tua fé está tão grande que você seria capaz de tirar um telhado para passar um paralítico e levar até Jesus Cristo? Bom dia, Adriana. Bom dia, Fábio. Sejam muito bem-vindos. Qual é o tamanho da nossa fé? Laranjeira, bom dia. Será que o Senhor também se impressionaria com o tamanho da nossa fé? Imaginem só, descobrir um telhado de uma casa para passar um paralítico por uma corda para levar até Jesus. Será o que nós temos feito para demonstrarmos a nossa fé a Jesus Cristo? Será quão grande é a nossa fé? Jesus hoje no Evangelho, ele se surpreende com o tamanho da fé daquelas pessoas. Bom dia, Igor, seja muito bem-vindo. Jesus se surpreende com o tamanho da fé daqueles rapazes, daqueles amigos. Mais uma vez o Senhor quer saber com quem você tem andado. Vemos aqui que os amigos são esses que te levam para perto de Jesus. Mais uma vez tem aí uma galera que está em torno dessa pessoa que está deficiente, que está paralítica, que está com esse coração paralisado. Talvez você não tenha uma paralisia física hoje que precisa, né, de uma cura, mas talvez o teu coração, o nosso coração está paralisado. Está paralisado e não está conseguindo amar como o Senhor espera que a gente ame. Está paralisado e impede a gente de viver o amor, o chamado do Senhor para a nossa vida. O maior desafio do ser humano é viver o amor de Jesus. O maior desafio nosso como humanos é viver o amor. Viver o amor, viver a caminhada, a proposta por Jesus Cristo vai totalmente contra ao que a sociedade, ao que o mundo nos chama, ao que é a natureza do ser humano, essa natureza pecadora que foi ferida pelo pecado. Então a nossa natureza vai totalmente contra. Por isso que nós, seres humanos, naquele momento lá na cruz, a flagelação de Jesus aconteceu daquela forma, por conta da maldade, da crueldade do coração do ser humano. A morte de Jesus Cristo, a forma, o flagelo de Jesus, os milhares de maldades e de flagelos que aconteceram na carne, no corpo de Jesus Cristo, só demonstram o que é a natureza humana longe de Deus. E viver o amor, viver o que Jesus nos chama, vai totalmente contra a nossa natureza pecadora e o que o mundo nos chama. Então o Senhor, quando vê no Evangelho de hoje esses homens, esses amigos que estão lá, que, poxa, acreditam no Senhor, que têm amigos que de verdade têm fé, que acreditam na cura daquele homem e que querem levar para perto de Jesus Cristo, Jesus se surpreende ao ver a atitude daqueles rapazes. Então, que no dia de hoje a gente possa estar pedindo a Deus, e esse vai ser um pedido que nós vamos fazer todos os dias, para que o Senhor aumente em nós a fé, para que a gente tenha uma fé que nos aproxime todos os dias daquilo que o Senhor quer que de verdade nós sejamos, e que o Senhor possa se surpreender com as nossas atitudes ao longo da nossa vida, principalmente daqui para frente, conhecendo a sua palavra. Bom dia, Vinícius, Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Então vamos à leitura do Evangelho de hoje, que tem tanto a nos falar, que é essa cura do paralítico. E o mais importante, querido e amado irmão e irmã, não é a cura física, mas sim a cura da tua alma. Imagina só, de que adianta o Senhor curar aquele paralítico, deixar ele andando do jeito que ele queria, fazer o que os amigos queriam, era que o homem saísse andando, né? Que fosse curado da paralisia. Muitas das vezes a gente quer também, a gente tem um desejo para a nossa vida, a gente quer mudar de vida, a gente quer um emprego, a gente quer a cura também de uma doença,
Mas de que adiantaria o Senhor curar aquele homem daquela paralisia se não curasse a sua alma? Imagina o Senhor curar ele daquela paralisia e ele ir andando para o inferno. Muitas das vezes o Senhor nos prova, nos deixa aí na provação. Bom dia, Dayana, Deus te abençoe. É porque é o melhor para a gente naquele momento. É um momento de crescimento da nossa fé. Imagina só, ser curado da paralisia e ir andando para o inferno. Por isso que antes de fazer a cura física daquele paralítico, o Senhor quis curar a alma. O Senhor quis perdoar os pecados. E é esse o nosso pedido hoje, para o dia de hoje também para o Senhor. Antes dele realizar os nossos grandes sonhos que nós temos para realizar aqui na terra, que o Senhor possa primeiro vir ao encontro da nossa alma e curar os nossos pecados, aumentar a nossa fé. Isso é muito maior. Esse é o nosso pedido de verdade. Primeiro curar a alma, porque senão, se curar só da paralisia física, a gente vai andando para o inferno. Que o Senhor possa curar a minha e a tua alma, perdoar os nossos pecados. E vamos à leitura desse evangelho tão bonito de hoje, que está em Marcos 2, 1 ao 12. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, carnais e espirituais. Amém. O paralítico. Alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Reuniram-se uma tal multidão que não podiam encontrar lugar nem mesmo junto à porta, e ele os instruía. Trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Como não pudessem apresentar-lhe por causa da multidão, descobriram o teto por cima do lugar onde Jesus se achava e, por uma abertura, desceram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados te são os pecados. Ora, estavam ali sentados alguns escribas que diziam uns aos outros: Como pode esse homem falar assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas Jesus, penetrando logo com o seu espírito nos seus íntimos pensamentos, disse-lhes: Por que pensais isso nos vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Os pecados te são perdoados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que conheçais o poder concedido ao Filho do Homem sobre a terra, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. No mesmo instante, ele se levantou e, tomando o leito, foi-se embora à vista de todos. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração e puseram-se a louvar a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa semelhante. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejamos perdoados nos nossos pecados, que as palavras do Evangelho penetrem no coração de cada um de nós, para que possamos compreender a palavra de Deus para o dia de hoje e que o Senhor aumente em nós a fé. Amém. Bom dia, Jorge, seja muito bem-vindo. E assim nós vemos, queridos e amados irmãos e irmãs católicos evangélicos, aqui o quanto que Jesus, ele arrebatava essas multidões atrás dele. E muitos podiam ir, como a gente pode ir à igreja também, só enquanto a gente está precisando de um milagre, só enquanto a gente está querendo alguma coisa, querendo a realização de um sonho, querendo a cura de uma doença em nós, a cura de uma doença em alguém. E aí vemos aqui que como esse povo, Jesus ia andando e atraindo multidões. E aí ele foi para uma casa que a gente não sabe de quem é essa casa, e ali se reuniu uma multidão. Bom dia, Manu, Deus te abençoe, seja muito bem-vinda.
uma multidão foi reunida em torno do Senhor. E aí, esse paralítico, né? Imagina só, andando, sabe Deus de onde eles vieram com esse rapaz. Imagina só, um homem paralítico, talvez já um pouco mais pesado por conta dessa paralisia, só na cama. Então, imaginem só, fazer essa caminhada carregando alguém. Então, vamos colocar aí que fosse um homem, já um adulto, pesado, sendo carregado por 4 homens rua afora. Então, mais uma vez aqui, a gente já começa a pensar: quem faria isso por você? Quem faria isso por mim? Da minha roda de amigos, da sua roda de amigos, quem faria isso por você? Será que o convite também a fazer nesse fim de semana, antes de você ir para a festa, antes de você ir se reunir com amigos aí na sexta-feira, ou comemorar o happy hour depois do fim do expediente da tua empresa, que você possa estar pensando: com quem é que eu estou sentando na mesa? Será que essas pessoas que eu estou me reunindo aqui, elas me levam para perto do Senhor ou me distanciam? Porque se não for pessoas que te aproximam de Deus, querido e amado amigo, amiga, corra. Corra, mas corre muito. Se aproxime do Senhor. Não tem problema se você olhar e ver que, nossa, não dá para ficar perto, não dá para conviver de verdade, não dá para ter uma relação tão próxima, porque sempre quando a gente senta na mesa, é bebida, são conversas que ofendem ao Senhor. Não tem problema você perceber isso hoje, com a idade que você está, e perceber que você precisa trocar de mesa. E que talvez por um tempo você vai se sentir um pouco sozinho, um pouco deslocado, mas o Senhor está sempre de braços abertos, lá na igreja, lá no altar. Seja você católico, seja você evangélico, o Senhor sempre está na igreja de braços abertos. E eu tenho certeza que com o passar do tempo, você vai fazer novos amigos. Mas você precisa dar esse passo, essa atitude de fé. Como esses amigos tiveram essa fé de largar tudo que eles estavam fazendo, pegar esse homem, colocar o que eles chamam de cama daquela época, e sair rua fora. E quando chega e vê que tem uma multidão e não vai dar para passar com aquela cama por entre uma multidão, pensem só, imaginem a cena. Coloquem a criatividade de vocês, peçam o Divino Espírito Santo também, que é o Pai da criatividade, para nos iluminar, para que a gente entenda e visualize o Evangelho. Imaginem só aquele calor daquela região, terra, casas simples, e aí lá uma multidão reunida e chegam depois de andar tantos quilômetros com um homem, rua fora. Bom dia, Jader, Deus te abençoe, meu amigo. Andando tantos quilômetros rua fora com aquele homem, aí chega uma multidão, não dá para passar. E agora, o que a gente vai fazer? Não, vamos dar um jeito. Aí tentam, ir pelo telhado, e Jesus fica impressionado com eles. Coloca uma corda, imagina a dificuldade de equilibrar, de passar a corda, Da onde que veio essa corda? Onde que estava essa corda? O tempo para eles estarem fazendo isso. E eles não desistiram. Uma marca dos santos e das santas, que deve estar sempre assim escrita na lápide de cada um deles, e que deve estar escrito na hora da tua partida também, que as pessoas se lembrem de você por conta disso. Ela não desistiu. Esses amigos e o próprio paralítico, eles não desistiram. Que seja assim na tua vida também, na tua caminhada, que você não desista. Em frente às dificuldades que são próprias da vida, são próprias do ser humano, e outras são provações que acontecem aí mesmo para testar a nossa fé. Então, no meio a essa dificuldade, que o Espírito Santo te ilumine também a criatividade, para que você tenha novas soluções, que você perceba outras oportunidades, mas sempre para te levar para perto do Senhor. E se hoje você se sentir sozinho nessa batalha, num novo estilo de vida, numa nova forma que você quer viver, que é a forma certa de viver. Muitas das vezes a gente está meio invertido, A gente acha que viver como o mundo vive é o certo, e parece que a gente está errado. Não, a gente não está errado. A porta é estreita e vão ser poucos os que conseguem, raros os que escolhem a porta estreita.
mas a gente tem a certeza e a paz no nosso coração que só o Senhor nos dá, de que Ele é o caminho, a verdade e a vida. É o caminho certo, é a tua escolha certa. Então, escolher também os novos amigos para esse ano de 2026. E se forem poucos, ótimos. E que sejam novos também, que te levem para perto do Senhor. E que você seja também, não tirando a nossa responsabilidade. Que nós sejamos também quem leva os outros para perto do Senhor. A tua família te espera. Pai, mãe, esposa, esposo, filhos, eles esperam a tua conversão para poder levar a conversão para dentro da tua casa. E aí Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados te são os pecados. Porque é isso, pessoal. Antes perdoar a alma, antes perdoar os pecados, que realizar os nossos sonhos. O mais importante dessa vida, esse homem ganhou, que é ter os pecados perdoados e a garantia da vida eterna junto ao Pai. Sem o perdão dos pecados, ele fica um homem são, curado, bonito, forte, feliz, andando pela rua aí, como tantos de nós, andando pela rua e andando a caminho do inferno. Santo Agostinho fala que maior é perdoar os pecados que criar o céu e a terra. Mas é uma graça muito maior ter os pecados perdoados, que se o Senhor quisesse vir e criar todos a terra, criar o céu, criar os animais, isso é menor, a criação é menor do que o perdão dos pecados. O perdão dos pecados é a maior graça que você vai ter na tua vida. E como que hoje a gente consegue o perdão dos pecados, Ju? Através da confissão. O Senhor está lá, através do teu padre, do teu pastor, esperando a hora que você vai lá, como aquele homem que caiu de joelhos e pediu a cura ao Senhor. O padre e o pastor também estão lá, esperando esse dia que você vai se ajoelhar humildemente e pedir perdão, confessar os teus pecados para não voltar mais a pecar e criar uma vida nova. Maior é perdoar os pecados que realizar de novo toda a criação da humanidade. Perdão dos pecados. Esse deve ser o foco da nossa vida. O não pecar. E se pecarmos, se ofendemos a Deus, cada pecado é uma chaga de novo no coração de Jesus Cristo. Cada pecado que nós temos, como a gente está vindo no Natal, é como se a gente pegasse aquele bebê recém-nascido, Jesus Cristo, e maltratasse aquela criança, maltratasse aquele bebê. Essa pode ser a forma que você visualiza cada vez que você peca. Você está ferindo o coração de Jesus Cristo, está ferindo aquele bebê recém-nascido. E como a gente deixa de ferir o Senhor, a partir do momento que a gente tem a fé, que nos liga ao nosso Pai. Cada dia que a gente pede ao Senhor para aumentar a fé, que Ele vai nos dando a consciência através do Espírito Santo que vai entrando na nossa cabeça e vai nos mostrando o que é que nós devemos fazer, como viver a vontade do Pai. E quando nós caímos, pecamos e percebemos isso, qual é a solução? Correr, buscar o sacramento da confissão, que nos aproxima do Senhor e que nos dá o perdão dos nossos pecados. Porque maior é perdoar os pecados que criar o céu e a terra. Porque o céu e a terra passarão, como está lá em Marcos 13. Já deixei até aqui separadinho para falar com vocês. Marcos 13, 31. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Que o Senhor perdoe os nossos pecados. Que nós busquemos nesse fim de semana o perdão, o padre, o pastor, pedindo a eles o perdão dos nossos pecados. Porque maior é perdoar os pecados que criar o céu e a terra. Porque o céu e a terra passarão, mas essas palavras de Jesus, Filho, te são perdoados os teus pecados, essas palavras não passarão. E são elas que vão te garantir a vida eterna. É por isso que nós vivemos, é por isso que nós trabalhamos, é por isso que nós temos a nossa família. Tudo que você faça te leve para a vida eterna, para a comunhão com teu Pai, para te aumentar a fé. Que a nossa vida seja vivida assim, uma vida em prol do Senhor,
sempre ligados, sempre aumentando em nossa fé para a gente estar aqui, ó, ligadinhos, nós e Deus, nós e o Pai, nós e o Pai. E assim, eles já começaram a achar que Jesus, né, estava blasfemando, porque só Deus que pode perdoar os pecados. E aí eles falavam entre si, e Jesus penetra os seus pensamentos, como Ele conhece também os nossos pensamentos. Nós precisamos expressar o que nós queremos falar com Deus, mas Ele também sonda os nossos pensamentos. Não dá para esconder nada do Senhor. E não podendo esconder nada, Jesus virou para eles e falou, e exclamou: por que pensais isso nos vossos corações? Não dá, talvez a gente está lá na igreja e querendo, sei lá, fazer uma fachada só, né? Ou lá no nosso trabalho, na nossa empresa, na nossa família, tentando estar de fachada só na presença de Deus. Só que o Senhor conhece, sonda os corações. E Ele fala: por que pensais isso no vosso coração? Por que a gente está pensando isso no nosso coração? Que a gente possa, se a gente tiver pensamentos, tentações que invadem o nosso coração, que a gente clame ao Senhor também para lavar o nosso coração. Nos dar um coração humilde como o dele. Que é mais fácil dizer ao paralítico: os pecados te são perdoados, ou levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que conheçais o poder concedido ao Filho do Homem sobre a terra, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. E que hoje o Senhor também possa estar curando o nosso coração dessa paralisia. Esse é o Senhor em quem nós acreditamos. É esse que dá ordem ao paralítico para levantar e começar a andar. Mas muito maior é o que Ele faz por nós. Muito maior é perdoar os pecados. Perdoar os pecados é maior que criar o céu e a terra, como já diz Santo Agostinho. Que o Senhor possa estar nos dando a graça da cura do nosso coração, a cura da nossa alma. É isso que de verdade nós precisamos, é esse o maior. Por isso Jesus fez isso primeiro. Era o que aquele homem precisava. Perdoados te são os teus pecados. E a partir daí que o Senhor acrescente tudo, né, que a gente precisa. Mas o essencial, o mais importante que a gente precisa pedir a Deus é o perdão dos nossos pecados. E assim nós vamos começar o nosso final de semana, pedindo a Deus o perdão dos pecados e que você possa buscar o teu padre, o teu pastor, porque todos os dias nós cometemos pecados, todos os dias temos pensamentos maldosos, todos os dias, de alguma forma, nós ofendemos por conta lá dos pecados desde Adão e Eva, da nossa natureza humana, nós caímos. Mas o Senhor está de braços abertos para nos levantar, para dizer: levanta-te, toma o teu leito, vai para casa. Vai para casa Ju, vai para casa Adriana, vai para casa Fábio, vai para casa Vinícius, Igor, Daiane, Jorge, Jader, a todos nós. Vai para casa agora e que não tornes a pecar. Esse é o nosso chamado. E assim vamos rezar a oração juntos do Pai Nosso, pedindo a Deus que abençoe o nosso dia e o nosso final de semana. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que teu anjo da guarda te abençoe, te guarde, te proteja por onde você passar. Que o Espírito Santo de Deus esteja com você. E que o Senhor, é o nosso pedido para hoje, que o Senhor aumente em nós a fé. Bom dia, Tiago, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Fechando aqui o programa dessa sexta-feira, que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Que aumente em nós a fé e nos perdoe dos nossos pecados. Amém. Beijo, fiquem com Deus e vamos à procura do Padre, do Pastor, para que a gente consiga a absolvição e o perdão dos nossos muitos e graves pecados. Amém. Beijo. Bom dia para vocês.